Ela é perigosa, comete pequenos furtos, além de ser desequilibrada. Meus pais disseram. Ao meu chefe para minha irmã ficar no meu lugar e destruir minha carreira. Mas eles não imaginavam o que eu faria a seguir. Meu nome é Juliana e, aos 28 anos, eu vivia a ilusão de que a vida era uma maratona justa, onde o esforço sempre garantia a vitória. Há 6 anos, eu cruzava a porta de uma das maiores agências de marketing do país. Cada dia era um tijolo que eu colocava na construção da minha carreira, um sacrifício que eu fazia com prazer. Eu abri mão de feriados, de noites de sono e de incontáveis encontros com amigos, tudo em nome de um objetivo maior, a diretoria de criação. E agora, finalmente, o prêmio estava ao meu alcance. A promoção não era apenas um cargo novo, era a validação de cada gota de suor, a promessa de uma vida que eu mesma havia desenhado. Minha irmã, Rebeca, sempre foi meu contraponto. Onde eu era planejamento, ela era impulso. Onde eu via degraus, ela via um abismo ou um trampolim, sem meio termo. Éramos próximas, ou pelo menos era o que o roteiro da nossa vida familiar me fazia acreditar. Dividíamos um apartamento, segredos e, eu pensava, um laço inquebrável. Mal sabia eu que, para ela, esse laço era uma corda que ela estava pronta para usar contra mim. O estopim de tudo foi a descoberta devastadora de que meus próprios pais, as 2 pessoas que deveriam ser meu porto seguro, haviam me apunhalado pelas costas. Eles foram até meu chefe, Lauro, um homem que eu respeitava e admirava, e pintaram um retrato meu que eu mesma não reconheceria nem no pior dos pesadelos. Ela é perigosa, comete pequenos furtos além de ser desequilibrada, eles disseram. Tudo para que Rebeca pudesse roubar meu futuro. A memória mais dolorosa, a que ainda me assombra nas noites mais escuras, é a do meu pai rindo quando o confrontei. Com um descaso que quebrou algo dentro de mim, ele simplesmente disse: Minha filha, é só um emprego. Mas não era só um emprego. Era minha vida. Nossa criação explica muita coisa. Crescemos em um bairro nobre, em uma casa grande onde o ar era rarefeito de afeto e denso de expectativas. A competição entre nós 2 não era declarada, mas era a base da nossa dinâmica familiar. Nossos pais, Ricardo e Sônia, queriam filhas de sucesso, mas a régua que usavam para nos medir era absurdamente diferente. Eu era a primogênita, a fortaleza, a que tinha que dar o exemplo. Minhas notas 10 no boletim eram recebidas com um breve aceno de cabeça, como se não fosse mais do que minha obrigação. As notas medianas de Rebeca, no entanto, eram motivo para jantares comemorativos, para celebrar o esforço dela. Quando eu enfrentava um desafio, a frase padrão era: Deixa com a Juliana, ela dá conta. Eu me orgulhava disso, vestia a armadura de a resolvedora, sem perceber o peso que ela tinha. Já os menores contratempos de Rebeca eram tratados como catástrofes. Seus surtos emocionais, suas desistências, tudo era acolhido. Ela era a plantinha delicada que precisava de cuidado constante. Eu era a árvore robusta que todos esperavam que aguentasse qualquer tempestade, sem nunca se perguntarem se meus galhos poderiam quebrar. Apesar de tudo, eu amava minha irmã. Genuinamente. Quando Rebeca, depois de uma sucessão de empregos abandonados pela metade, demonstrou um vago interesse por marketing, meu coração se encheu de esperança. Vi ali uma chance de nos conectarmos em um nível profissional, de eu finalmente poder compartilhar com ela a maior paixão da minha vida. Senti-me lisonjeada. Movida por esse sentimento, usei minha influência e reputação para conseguir uma vaga de redatora júnior para ela na minha agência. Apresentei-a a todos. Pacientemente ensinei os macetes do sistema. Dividi minhas fontes de pesquisa e a orientei em seus primeiros textos. A grande oportunidade, a campanha que me daria a promoção, era para uma gigante de material esportivo. Era o maior cliente que a agência já havia conquistado, e Lauro me entregou a liderança do projeto. Eu confio em você, Juliana. É a sua cara, ele disse. Durante meses, mergulhei de cabeça. A campanha era meu bebê.
Eu desenvolvi o conceito, a estratégia de mídia, o slogan, cada imagem, cada palavra. Eu vivia e respirava aquele projeto. Rebeca, como parte da equipe, assistia a tudo, fazendo anotações e participando das reuniões. Eu compartilhava tudo com ela, animada, querendo que ela se sentisse parte daquilo. Na véspera da apresentação final para o cliente, uma sensação estranha me percorreu. Cheguei mais tarde ao escritório para buscar uns documentos e ouvi vozes na sala de Lauro. Era Rebeca. A porta estava entreaberta e eu a ouvi discutindo minha pesquisa, meus insights, minhas projeções, mas usando a primeira pessoa do singular. Eu descobri que o nosso público-alvo reage melhor a... Minha ideia para o vídeo principal é... A voz dela era firme, confiante. A voz de quem domina o assunto. A voz que eu usava. Naquele momento, uma náusea fria subiu pela minha espinha. Mas eu a ignorei. No dia seguinte, a realidade me atingiu como um trem desgovernado. Entrei na sala de reuniões, esperando sentar ao lado de Lauro, como sempre fazíamos. Mas meu lugar estava ocupado. Por Rebeca. Ela usava um terno novo, caro, que eu nunca tinha visto. Lauro pigarreou e começou a apresentação. Gostaria de agradecer a todos por virem, e quero dar os parabéns à mente brilhante por trás desta campanha revolucionária, Rebeca. Ele gesticulou para ela. E então, olhando para mim por um segundo, com uma frieza que congelou meu sangue, ele acrescentou. E claro, um agradecimento a Juliana, que deu um bom suporte à equipe como coordenadora. Coadjuvante. Suporte. As palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu assistia, paralisada minha irmã apresentar meu trabalho, minhas palavras, minha alma, como se fossem dela. Ela nem sequer gaguejou. Sorria, apontava para os slides que eu criei e respondia às perguntas com a segurança de quem passou noites em claro, polindo cada detalhe. Eu não passei. Ela passou, mas dormindo tranquilamente no quarto ao lado. Naquele instante, olhando para o sorriso vitorioso no rosto dela, eu entendi que a competição que eu nunca quis travar já tinha uma vencedora. E não era eu. Eu saí daquela sala de reuniões como um fantasma. Meus pés se moviam, mas eu não sentia o chão. Meus colegas, alheios à execução que acabara de acontecer, me davam tapinhas nas costas e diziam coisas como "belo trabalho de equipe" e "a Rebeca mandou bem, né? Você ensinou direitinho." Cada palavra era um grão de sal esfregado na minha ferida aberta. Eu apenas sorria, um sorriso oco e dolorido. Rebeca me evitou. Ela foi cercada por diretores e pelo cliente, recebendo os louvores que eram meus por direito. Eu arrumei minhas coisas em silêncio, sentindo o peso de centenas de olhares sobre mim, e fui para casa mais cedo, incapaz de respirar o mesmo ar que ela. A viagem de volta no nosso apartamento foi a mais longa da minha vida. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, carregado de tudo o que não foi dito. Quando chegamos, ela finalmente falou, sem me olhar. "Você está bem?" A pergunta era tão absurda, tão descolada da realidade, que eu não consegui responder. Apenas subi para o meu quarto e tranquei a porta. A confusão e a mágoa eram um nó cego no meu peito. Eu não conseguia entender. Por quê? Como Lauro, meu mentor, pôde permitir aquilo? Como Rebeca, minha irmã, pôde fazer aquilo? A suspeita, antes uma sombra incômoda, começou a tomar uma forma monstruosa no dia seguinte. Eu precisava de ar, precisava andar para pensar. Saí sem rumo pelo centro comercial perto do escritório e, ao passar por um restaurante sofisticado, vi uma cena que paralisou meu coração. Numa mesa perto da janela, estavam Rebeca e Lauro, rindo e brindando com taças de vinho. E com eles, meus pais. Ricardo e Sônia. Meus pais, que moravam em outra cidade e raramente nos visitavam, que sempre reclamavam da distância e do trânsito, estavam ali, celebrando. A risada do meu pai era alta, expansiva. Minha mãe tocava o braço de Rebeca com um orgulho que ela jamais demonstrou por mim. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem terrível.
Aquilo não foi um ato impulsivo de Rebeca. Foi um plano. A necessidade de resposta se tornou uma força desesperada, que me impulsionou a fazer algo que eu nunca imaginei: invadir a privacidade da minha própria irmã. Naquela noite, esperei que ela dormisse e fui até seu notebook, que ela deixava sempre aberto na sala. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Com as mãos trêmulas, abri seu e-mail. E ali, meu mundo ruiu de vez. Havia uma longa troca de e-mails entre meus pais e Lauro. O assunto era a situação de Juliana. Meu pai iniciou a conversa semanas antes. No texto, ele se passava por um pai preocupado, falando sobre minha suposta saúde mental frágil. Ele fabricava uma história detalhada, dizendo que eu sofria de crises de ansiedade e paranoia desde a adolescência. Ele mencionou pequenos furtos que eu teria cometido na faculdade. Minha mãe corroborava em seguida, acrescentando que a pressão de uma promoção tão grande seria demais para mim, que eu poderia ter um colapso. E então vinha a sugestão, embrulhada em uma falsa preocupação. Eles diziam que Rebeca, felizmente, tinha a mesma mente criativa da irmã, mas sem a instabilidade emocional. Eles a vendiam como a solução perfeita, uma versão melhorada e mais segura de mim. Lauro, em suas respostas, mostrava-se receptivo. No início parecia cauteloso, mas à medida que as mentiras se acumulavam, ele aceitou a narrativa. A traição era completa, orquestrada por aqueles que deveriam me proteger e executada pelo homem em quem eu mais confiava profissionalmente. Eu li cada palavra sentindo meu corpo inteiro ficar frio, como se o sangue tivesse se transformado em gelo. Cega pela dor e pela raiva, peguei um táxi e fui direto para o hotel onde meus pais estavam hospedados. Entrei no quarto sem bater. Eles estavam assistindo televisão, relaxados. Ao me verem, não pareceram surpresos, apenas resignados. Eu li os e-mails. Minha voz saiu rouca, quebrada. Eles não negaram. Meu pai desligou a TV e se virou para mim, com uma frieza que me cortou mais do que qualquer grito. Juliana, nós fizemos o que precisava ser feito. O que precisava ser feito? Repeti incrédula. Vocês mentiram, vocês me difamaram, vocês destruíram minha carreira. Não seja dramática, disse minha mãe levantando-se. Rebeca precisava mais desta oportunidade do que você. Você sempre foi forte, sempre conseguiu tudo o que quis. A vida dela sempre foi mais difícil. Ela sempre viveu à sua sombra, Juliana. Meu pai completou. E foi então que ele deu a risada que selou o fim da minha inocência. Nós só estávamos equilibrando as coisas. Ela precisa de oportunidades também. E no fim das contas, minha filha, é só um emprego. Eu fiquei sem palavras. A lógica deles era tão perversa, tão distorcida, que não havia argumento possível. No dia seguinte, a agência me ligou. Fui informada de que, com base em preocupações com meu bem-estar, eles estavam me colocando em uma licença médica compulsória. Era a humilhação final. Fui descartada. Desolada, arrumei minhas malas e saí do apartamento que dividia com Rebeca, deixando para trás uma vida que não existia mais. Mergulhei em uma depressão profunda. Os dias se tornaram um borrão de tristeza e apatia. Foi uma antiga professora minha do ensino médio, Zélia, que me estendeu a mão. Ela soube do meu afastamento por um amigo em comum e insistiu em me visitar. Eu contei tudo a ela, entre soluços. Ela me ouviu com uma paciência infinita, e quando terminei, seus olhos brilhavam com uma fúria justa. Ela não me ofereceu pena. Ela me ofereceu uma arma. Juliana, chore tudo o que tiver para chorar hoje, disse ela, segurando minha mão com firmeza. Mas amanhã você vai levantar. O que eles fizeram não é só uma traição familiar. É crime. É difamação. Eles roubaram sua reputação, seu trabalho. Não deixe que eles vençam. Você precisa assumir o controle da sua narrativa. As palavras dela foram como um raio de luz na minha escuridão. Assumir o controle. A ideia começou a germinar em mim. A dor ainda estava lá, lancinante, mas pela primeira vez em semanas, ela começou a se misturar com outra coisa.
fúria, determinação. A vingança deles foi destruir. A minha seria construir algo tão grande que a sombra deles jamais me alcançaria novamente. A voz de Zélia ecoou em minha mente por dias. Assuma o controle da sua narrativa. A tristeza não desapareceu da noite para o dia, mas agora ela tinha uma companheira, uma fúria fria e calculista. Eu não ia me afogar no pântano que minha família cavou para mim. Eu ia usar a lama deles para construir um castelo. Meu primeiro passo foi voltar ao hotel. A ideia me causava arrepios, mas era necessário. Engoli meu orgulho e o resto da minha dor. Coloquei a máscara da filha arrependida e bati na porta. Eu queria pedir desculpas pela minha reação, eu disse, com a voz mansa, enquanto discretamente ativava o gravador do meu celular no bolso. Eu estava nervosa, não entendi o ponto de vista de vocês. Eles me deixaram entrar, visivelmente aliviados. A condescendência em seus olhares era palpável. Eles me viram como a criança que finalmente entendeu a sabedoria dos mais velhos. Sentei-me e os guiei por uma conversa cuidadosamente roteirizada. Eu só queria entender melhor para poder aceitar, continuei. Aquelas coisas que vocês disseram ao Lauro, sobre eu ser instável e sobre os furtos, de onde tiraram isso? Eu preciso saber para poder melhorar. Meu pai caiu na armadilha como um peixe faminto. Minha filha, não levamos a mal. Sabemos que você não tem culpa de ser assim. Aquilo da faculdade que você pegou o dinheiro da sua colega foi só um exemplo que usamos para ilustrar sua impulsividade. E suas crises de ansiedade são reais, minha mãe acrescentou. Lembramos de como você ficava nervosa antes das provas. Não queríamos que você passasse por um estresse que não conseguiria aguentar. Era para te proteger. Eles continuaram, admitindo cada mentira, cada manipulação. Cada palavra que saía da boca deles era uma facada, mas também era uma prova. Era a minha munição. Saí de lá com o coração pesado, mas com uma gravação de 15 minutos que valia ouro. Não para um processo judicial, que seria longo e público, mas como a alavanca perfeita. Com a ajuda de um advogado que Zélia me indicou, um homem sério e astuto, o próximo passo foi confrontar a agência. Marcamos uma reunião com Lauro e a diretora de RH. Eu entrei na sala de cabeça erguida. A postura deles era de quem ia finalizar a demissão de uma funcionária problemática. Juliana, agradecemos por vir, começou a diretora de RH. Dadas as circunstâncias, meu advogado a interrompeu, polidamente. As circunstâncias que vocês criaram baseados em difamação e calúnia, disse ele com a voz calma. Ele então resumiu, sem rodeios, as mentiras contadas pelos meus pais e a total cumplicidade de Lauro. Lauro ficou pálido. Temos provas contundentes, incluindo uma confissão gravada, que tornariam um processo judicial não apenas vitorioso para a minha cliente, mas devastador para a reputação desta agência. Eu não tirei os olhos de Lauro. Vi o medo substituir a arrogância em seu rosto. Meu advogado deixou claro. Eu não queria um escândalo. Eu queria uma carta de recomendação impecável, a rescisão de todos os meus contratos sem qualquer penalidade e uma compensação financeira justa pelo afastamento forçado. Eles aceitaram tudo no mesmo instante. Enquanto isso, eu não fiquei parada. Em paralelo a essa negociação, comecei a agir. Enviei meu portfólio, agora atualizado com a campanha premiada. Fui chamada para uma entrevista. Na conversa, não falei sobre a traição. Falei sobre paixão, estratégia e resultados. Falei sobre o meu trabalho. Uma semana depois, recebi a oferta. Não era para um cargo de diretora, era para um cargo de liderança sênior, com um salário maior e uma equipe inteira sob meu comando. Era mais do que eu sonhava. Nos meses seguintes, a justiça poética começou a se desenrolar. Sem mim para liderar e criar, a genialidade de Rebeca se provou uma farsa. Ela não conseguia responder às perguntas do cliente, não tinha visão estratégica e suas ideias eram fracas. A gigante de material esportivo, o cliente pelo qual lutei tanto, começou a reclamar da queda brusca na qualidade.
O castelo de cartas de Rebeca desmoronou rapidamente. O golpe de mestre, no entanto, veio de forma inesperada. O diretor de marketing da gigante esportiva, insatisfeito com a antiga agência, descobriu através de contatos que eu estava em uma nova casa. Ele me ligou pessoalmente. Juliana, ele disse, aquela campanha inicial tinha a sua alma. O que veio depois foi um corpo sem vida. Ouvimos dizer que você está na concorrência. Gostaríamos de seguir você. 2 semanas depois, o contrato foi rompido com a minha antiga empresa e assinado com a minha nova. A notícia caiu como uma bomba no mercado. A agência de Lauro não perdeu apenas seu maior cliente, perdeu credibilidade. Outros clientes começaram a questionar a gestão, e a reputação que levaram anos para construir foi manchada. Lauro foi rebaixado, e Rebeca eventualmente demitida. 1 ano depois, eu estava em meu novo escritório, com vista para a cidade. Minha equipe havia acabado de ganhar um prêmio importante pela primeira campanha que desenvolvemos para a marca esportiva. Sobre a minha mesa, havia uma cópia de uma revista de destaque no setor. Nela, uma matéria de página inteira sobre mim. O título era A Estrategista que Reescreveu as Regras do Jogo. O texto contava, de forma sutil e elegante, minha história de superação, de sair de uma situação profissional adversa para liderar uma das contas mais cobiçadas do país. Eu nunca mais falei com meus pais ou com Rebeca. A retribuição não foi sobre destruí-los, foi sobre me recusar a ser destruída. Foi sobre construir algo tão sólido e brilhante que a escuridão que eles tentaram me impor simplesmente não pôde existir. Eles tentaram apagar minha história, mas, no fim, só me deram a caneta para que eu pudesse reescrever meu próprio final. E neste novo capítulo, eu era a única autora.